Senhor tem sustentado os teus filhos. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor, com a tua misericórdia, tem nos guardado, não tem nos deixado faltar o pão de cada dia. Por isso, ó Pai, nos achamos nas condições de teus filhos para te agradecer pelos privilégios que o Senhor tem nos concedido. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue cuidando dos teus filhos. Continue, ó Pai, nos dando forças para continuar nesta caminhada rumo à Canaã celestial. E que o Senhor possa continuar conosco para que nós, como teus filhos, não viemos desanimar da caminhada, Pai. Porque temos a certeza que a dificuldade que temos passado, o Senhor tem estado ao nosso lado. A dificuldade que temos passado, ó Pai, quando pensamos que está tudo perdido, é ali que o Senhor está nos restaurando. Nos dê, Pai, a capacidade e a compreensão de entender que tudo o que está acontecendo, ó Pai, está no controle de tuas mãos. Nada, a tua palavra diz, Pai, nada, nenhuma folha cai da árvore, se não for pela tua permissão, ó Pai. Por isso temos a certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Nos dê, Pai, a compreensão e a certeza que isso tudo um dia vai passar, porque o Senhor está voltando. Temos a certeza. E nós precisamos, a cada dia, nos prostrar diante do Senhor, buscarmos a santidade, para que quando o Senhor vier nas nuvens do céu, possamos dizer, ali está o Senhor a quem aguardávamos. Obrigado, ó Pai. Continue conosco, os louvores cantados, a mensagem que será aberta daqui a pouco. Que o Senhor use a pessoa que trará a mensagem, para que essa mensagem venha de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Venha nos perdoar os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti e nos guarde a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grandioso Deus, meu Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, diante da Sua santa presença, para receber do Senhor o Teu Espírito Santo. Colocar os nossos pedidos em Tuas mãos, nossos agradecimentos, nossas dificuldades, nossas vitórias, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado através de cada um de nós. Nós bem sabemos que estamos vivendo em um mundo de pandemia, em que as pessoas estão sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, vivendo sem esperança, mas colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, a rocha eterna capaz de estabelecer a nossa vida, para trazer no nosso coração a esperança de uma vida nova renovada por meio do seu sacrifício. Por isso, perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, para que Cristo Jesus seja o primeiro em nossa mente, em nosso coração, em todos os dias de nossa vida, em todas as situações que viemos a enfrentar. Colocamos de modo especial o pregador dessa noite, mais uma vez em Tuas mãos, para que seja instruído pelo Teu Espírito Santo e traga a mensagem do Senhor diretamente aos nossos corações, para que saímos daqui e aqueles que tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo também possam ser abençoados pela Sua santa palavra. Fica com cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para os irmãos que estão aqui e boa noite também para aqueles que estão em casa, né? Que Deus nesse momento possa tomar posse das nossas vidas e de maneira muito especial agradecê-lo pelo dia, pela proteção, pelas providências que Deus tem concedido a cada um de nós e pelo privilégio de mais uma vez estar na casa dele para juntos adorarmos, glorificarmos e bendizermos o Teu santo nome.
Deus tem realizado maravilhas em nosso meio e é motivo de, a cada dia, nós estarmos na presença dEle e assim buscarmos dEle toda a sabedoria e toda a direção. E através do Espírito Santo sejamos iluminados de maneira tal que nós possamos estar a cada dia atento às coisas que estão acontecendo neste mundo e nessa terra. Nós estamos vivendo um momento difícil, complicado, diante dessa pandemia, diante dessa confusão política também, também numa confusão religiosa também. E outro dia eu estava conversando com um amigo e estava dizendo a ele o seguinte: nós estamos numa situação complicada, difícil, porque parece que o mundo não está se entendendo, as pessoas não estão se entendendo mais, não é? Diante de uma situação tão grave dessa, muitos estão se divertindo, muitos estão levando a vida como se estivesse tudo normal, já não estão mais acreditando em mais nada, não é? E a nossa vontade, os prazeres desse mundo, dessa vida, tem feito com que as pessoas se esqueçam do que está acontecendo, dos sinais que estão diante da nossa porta, diante das nossas vidas. Mas se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos ver que no passado também não foi diferente. E eu gostaria de inspirar hoje, e nessa mensagem, na vida de dois personagens bíblicos. Um se chama Noé e o outro se chama Abraão. E eu noto que, se a gente for olhar na época de Noé, a coisa não estava tão diferente como está agora. Não é? O pecado chegou num ponto tão alto na vida das pessoas, que eles estavam vivendo uma vida descontrolada. Chegou o ponto em que Deus teve que colocar um basta, porque a coisa já estava assim insuportável. Então Deus achou graça em um homem chamado Noé. E Deus chama Noé para que ele construa uma arca e pregue para as pessoas que Deus iria destruir aquela geração, porque o pecado estava de maneira incontrolável, não é? E eu fico analisando a vida de Noé. Por que Deus achou graça em Noé? Por que Deus, diante daquela geração toda, Deus viu um homem que verdadeiramente tinha um relacionamento com ele tão forte, que Deus viu que ele seria a pessoa certa para que levasse a mensagem para aquelas pessoas naquela época, para que elas se arrependessem e voltassem para ele, e assim suas vidas seriam poupadas. Mas nós vemos, diante dos relatos bíblicos, que aquela geração não deu muita atenção às pregações de Noé. Mas Noé continuou na sua vida, levando a mensagem, preparando a arca, pregando para as pessoas. Mas que segredo Noé tinha? Não é? Que segredo Noé tinha para que ele pudesse acreditar que Deus tinha falado com ele, que iria destruir aquela geração, que iria chover, que iria acontecer um dilúvio, numa época em que a terra não tinha chuva como se tem hoje, como deveria cair em relação ao dilúvio. O que fez Noé então acreditar? O que fez Noé acreditar na mensagem e naquilo que Deus falou com ele? Existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa entender.
O relacionamento de Noé com Deus era tão grande que quando Deus falou com Noé, Noé acreditou em Deus e acreditou naquilo que Deus colocou no coração dele para que ele pudesse passar para as pessoas. E qual era o segredo? Tudo tem um segredo, tudo tem um motivo. A nossa fé, ela é embasada dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós nos relacionamos com Deus. Existia um mecanismo que Noé usava para que essa fé dele continuasse firme, continuasse de forma inabalável e fazia com que ele acreditasse naquilo que Deus estava dizendo para ele. No capítulo 9 de Gênesis, eu vou ler só essa passagem para demonstrar aqui o segredo, por que Noé acreditava na mensagem, por que Noé acreditava em Deus, por que Noé acreditou que Deus iria mandar um dilúvio, destruir toda aquela geração. Não é? E um dos grandes segredos está em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé levanta um altar. E diz aqui: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Então, um dos grandes segredos na vida de Noé era levantar um altar para a adoração e para prestar culto ao Deus verdadeiro. Um outro personagem também que usou desse mecanismo foi Abraão. Se nós formos lá para o livro, no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver aqui que Deus usou também um outro homem, um outro personagem aqui bíblico, chamado Abraão. E Abraão, que tinha a sua vida ali relacionada com a sua família, não é? Vivia tranquilamente ali com a sua família, de repente Deus chega para ele e chama ele e fala assim: Abraão, larga toda a sua parentela, larga toda a sua família e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Olha só, que loucura! De repente, Deus chega para mim e fala assim: Nunes, larga toda a sua família e vai para um lugar distante, uma outra nação, um outro país que você não conhece ninguém, e você vai para lá sem saber o que você vai fazer lá. Se você não tiver um relacionamento muito forte, muito constante com Deus, você vai ficar meio abalado, você não vai acreditar, talvez não vai querer seguir, vai questionar, vai perguntar para onde vai, como é que é lá, como é que vai ser, como é que vai ser a sua vida lá, não é? Mas Abraão não questionou. Abraão não perguntou para onde ele ia, o que ia acontecer com ele lá, se ia ter lugar para ele morar, se não ia ter. Abraão não questionou, simplesmente pegou a sua família e obedeceu a Deus. E qual foi o segredo para que Abraão verdadeiramente cumprisse aquilo que Deus estava pedindo? E aqui tem alguns relatos e alguns versículos bíblicos dentro do capítulo 12 de Gênesis que nos chamam a atenção. Porque Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar onde Deus iria mostrar a ele. E aqui no versículo 7 do capítulo 12, diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então,
Abraão edificou um altar ao Senhor diante daquela situação. Mais embaixo, no versículo 8, ele diz: ele continuou a sua trajetória e andando, né, seguindo o seu trajeto. No versículo 8 ele diz: aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha só. Mas durante a sua trajetória, a sua caminhada rumo a essa terra que Deus direcionou para que ele fosse, ele ia andando e ali edificando altares ao Senhor, ao Deus de Israel. Queridos, a nossa trajetória espiritual, o nosso preparo rumo à Canaã celestial, requer um relacionamento com Deus de tal maneira em que nós devemos estar levantando altares ao nosso Deus. Esse é o grande segredo para que nós possamos vencer todas as dificuldades que vamos enfrentar e estamos enfrentando pela frente. E diante desse momento difícil que nós estamos passando, de a gente ver que muitos estão se acomodando naquilo que está sendo oferecido, não é? É live, é pregação em casa. Isso está fazendo com que a gente se acomode. E nós não estamos levantando um altar ao Senhor, nós estamos recebendo aquilo que estão nos dando. E isso não vai fortalecer a nossa fé. A nossa fé, ela vai ser fortalecida quando nós, toda manhã, toda noite, levantarmos o altar ao Senhor, estudando a Sua palavra, orando, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e tendo esse relacionamento com Ele. O grande exemplo dos homens do passado, não é, como Noé, como Abraão e outros mais, Davi, personagens bíblicos Daniel, que venceram as provações, as lutas que vieram diante deles. Esses homens tinham um relacionamento diferente com Deus. Eles levantavam os seus altares a Deus, eles não deixavam de levantar o seu altar a Deus. E hoje nós estamos como membros de igreja só querendo receber, só querendo receber, só querendo receber. Sermãos e mais sermãos que a gente ouve a Novo Tempo, programas que estão criando aí, live, pastores pregando grandes mensagens poderosas. Mas, querido, nós estamos só absorvendo, mas estamos esquecendo de nós tomarmos a ação de levantarmos um altar a Deus todos os dias, estudarmos a Tua palavra, para que nós possamos nos fortalecer e entender o momento ao qual nós estamos vivendo. Se nós não fizermos o que Deus está pedindo, seguirmos o exemplo desses homens do passado, quando Deus chamou eles para uma missão, e eles não questionaram Deus em momento nenhum, porque eles tinham um relacionamento diferente com Deus, e eles na sua trajetória, eles continuaram levantando altares, continuaram prestando culto a Deus, continuaram fazendo aquilo que Deus estava pedindo, e por isso eles foram o quê? Vencedores. Vencedores. Então, diante da situação que nós estamos vivendo, diante daquilo que nós entendemos, diante daquilo que nós conhecemos, diante daquilo que já foi nos ensinado e diante daquilo que nós temos na palavra de Deus, no Espírito de profecia, nós não temos como, na hora que Jesus voltar, na hora que chegar o momento de nós definirmos as nossas vidas, nós não vamos ter desculpa. Porque nós estamos recebendo muita informação.
Mas só as informações não é o suficiente. O suficiente é nós termos esse relacionamento com Deus. O suficiente é nós seguirmos o exemplo, vamos dizer aqui, desses dois personagens, Noé e Abraão, em levantar altares ao nosso Deus, prestar culto a Ele e não receber o culto que os outros estão fazendo, mas nós prestarmos culto a Ele. Isso é que é ter um relacionamento com Deus, isso é que é estar relacionando com Ele através da Tua palavra. E quando vir as provações, quando vir os sinais que estão aí diante dos nossos olhos, nós vamos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Se nós olharmos, por exemplo, São Mateus 24, quando vem lá descrevendo tudo o que irá acontecer nesses últimos dias, que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, que não tem muita coisa a mais para acontecer, nós vamos ver que nós não vamos nos abalar diante daquilo que está diante dos nossos olhos. Hoje nós estamos vendo esses bancos aqui praticamente vazios. Satanás tem suas estratégias, né? E ele arma suas estratégias diante de uma situação, porque os sinais, irmãos, eles estão acontecendo, irão acontecer, e nós temos que estar atentos no momento que ele está acontecendo. E Satanás vai tirar proveito disso. E esse sinal dessa pandemia é um sinal para nos alertarmos no momento que nós estamos vivendo, para nós mudarmos de direção, mudarmos a nossa vida. A nossa comunhão com Deus tem que ser diferente daqui para frente. Mas Satanás aproveita desses sinais também para tirar o povo de Deus, minar a nossa fé. Hoje esses bancos estão vazios, porque Satanás quer que nós saímos da presença de Deus. Satanás quer nos tirar da nossa comunhão com Deus. E esse é o momento de nós estarmos atentos. E nós só vamos ficar atentos se nós tivermos um relacionamento com Deus, se nós verdadeiramente levantarmos altar diante dEle, para que nós possamos ter uma verdadeira comunhão com Ele e não cairmos nas armadilhas e nas ciladas do inimigo, que vai tirar proveito diante dos sinais que vão vir. E Jesus nos alertou todo o tempo. Jesus alertou que tudo isso iria acontecer. E eu noto que lá em São Mateus 24, lá no finalzinho, tem uma passagem, mas de suma importância. Quando ele fala sobre o Evangelho, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Mas antes desse versículo, ele diz lá, aquele que perseverar, olha só, aquele que perseverar, esse será vencedor. Entendeu, irmãos? A perseverança é que é a arma do cristão. A perseverança é que é a nossa arma hoje. Porque diante dos nossos olhos irá acontecer, está acontecendo, irá acontecer muitas coisas, mas a nossa firmeza, a nossa perseverança é que vai valer agora nos últimos dias. E nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo. E nós só iremos entender ou permanecer na presença de Deus se nós verdadeiramente usarmos as armas que Deus deixou para que nós usássemos nesses últimos dias. A Sua palavra. A Tua palavra é que vai direcionar a nossa vida, irá nos dar certeza, irá nos ajudar a vencer tudo aquilo que temos que enfrentar ainda nesses últimos dias. Mas Jesus está voltando. E essa é a grande alegria nossa. Não é motivo de nós ficarmos tristes diante dos sinais que está acontecendo. Uma pandemia que mudou a história do nosso planeta, não é? Países poderosos teve que se trancar dentro de casa, não é? Todo mundo se trancar dentro de casa, porque um vírus está matando as pessoas.
Olha só, irmãos, como o inimigo agora aproveita disso tudo e faz minar a fé das pessoas, faz com que as pessoas não se entendam mais. Nós estamos vivendo uma pandemia e uma confusão no mundo inteiro. Nós, cristãos, que estamos tendo esse relacionamento com Deus, nós que estamos atentos, estudando a palavra de Deus, sabemos o que está acontecendo, sabemos o que vai acontecer, e a nossa fé tem que estar o quê? Firme diante do Senhor. De que maneira? Levantando altares, prestando culto ao nosso Deus, estudando a tua palavra e buscando o poder do Santo Espírito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça a cada dia entendermos o que está acontecendo, o que vai acontecer, e nos ajude a nos preparar cada vez mais para a volta de Jesus. Eu gostaria de dizer para você que agora não é o momento de nós desanimarmos, mas é o momento de nós nos abraçarmos todos juntos, com o mesmo intuito, com a mesma força na palavra de Deus, e buscarmos em Deus o preparo para a breve volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estar cada vez mais na tua presença. Querido e bom Deus, amado Pai Celestial, Tu és Deus eterno, Tu és Deus de glória, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de luz, Tu és Deus de graça, Tu és Deus de bondade, de amor e de misericórdia. E as suas misericórdias, Senhor, é o grande feito para que nós não fôssemos consumidos pelas ações do maligno, pelas ações do inimigo do Senhor, a qual está aí para destruir as nossas vidas, para tirar-nos da tua presença. Mas louvado seja Deus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Louvado seja Deus, porque o sacrifício da cruz, o sangue derramado na cruz do Calvário, esse sangue é o nosso escudo, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Por isso, Senhor, esse é o grande motivo a qual o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor Deus, que nós, os seus filhos, te adoramos, te louvamos, te engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é Rei, só o Senhor é o Salvador, é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Louvado seja Deus, porque através da tua palavra, Senhor, o Senhor nos dá a certeza, o Senhor nos dá a luz, o Senhor nos dá o caminho da salvação e da vida eterna. Por isso, Senhor, fortalece a nossa fé em Ti. Ajuda-nos a cada dia levantarmos altar diante da Tua presença, para assim, ó Deus, buscarmos o poder dos altos céus, buscarmos, ó Deus, o sacrifício da cruz em nossas vidas, para que possamos, pelos méritos e pelo sangue de Jesus, sermos limpos e purificados dos nossos pecados. Conceda-nos, ó Deus, a Tua luz, a Tua direção, a Tua paz nessa noite. Conceda-nos, ó Pai, uma boa noite de descanso, um restante de semana na Tua presença, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.